Bom dia. É bom estar com vocês de novo. É triste estar com vocês pela última vez, mas foi muito bom ter passado a semana com vocês. Eu já fiz vários agradecimentos no primeiro culto. A gente está correndo contra o tempo no segundo culto. Todo mundo que eu agradeci no primeiro culto, sinta-se agradecido no segundo culto também. E vamos seguir avançando, porque a gente tem muita coisa para fazer. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e a gente vai começar a estudar a palavra de Deus agora. A gente vai começar a ler a partir do capítulo 2, mas até a gente chegar lá eu queria conversar com você um pouquinho sobre a restauração. Existem alguns pontos. Esse cara vai me acertar com esse negócio. Existem alguns pontos que é importante que a gente lembre em relação ao que é restauração. A gente está falando durante toda a semana, a gente falou sobre sermos restaurados. O primeiro ponto que você tem que lembrar sempre: a restauração de Deus é completa. Deus não faz trabalho pela metade. Deus faz o trabalho inteiro. Deus faz o trabalho completo. Deus não entrega as coisas mais ou menos arrumadas. Agora, isso vai nos ajudar a entender. Esse conceito tem que ser claro na nossa mente, porque é esse conceito que vai nos levar ao próximo conceito. A restauração final de Deus vai acontecer quando Cristo voltar à terra, ou seja, quando a trombeta soar, os anjos de Deus encherem o céu, Cristo aparecer nas nuvens. Então nesse dia, segundo 1 Coríntios, o que é mortal se reveste de imortalidade, o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Sabe que esse é um dos meus textos prediletos, e eu sempre gosto de falar sobre ele nos meus sermões, nas minhas mensagens. Daí eu fui pregar meu primeiro sermão em espanhol. Tentar falar incorruptível em espanhol foi um negócio hilário. Hoje eu já consigo. Quando Cristo voltar à terra, a restauração nossa será finalizada. Até lá, nós vamos avançar no processo de restauração. Cada dia um pouco mais. Cada dia buscando a Cristo. Cada dia buscando ajuda. Essa restauração ela vai sendo feita. Mas não tenha a pretensão de que tudo seja perfeito hoje. Porque não vai ser. Tem algumas pessoas que acreditam que o ser humano pode chegar a ser perfeito. Existem algumas coisas engraçadas com religião. É que as pessoas gostam de seguir pastores. Eu costumo dizer que pastores são como a mula de Balaão. Nós falamos porque Deus quer que a gente fale. O dia que Deus quiser que a gente cale a boca, a gente vai voltar a ser mulas apenas. Aí eu deixo de seguir o Evangelho de Cristo, deixo de seguir a Igreja de Cristo para seguir uma mula. É sem nenhuma lógica. Quando eu cheguei aos Estados Unidos, nós estávamos conseguindo acabar o processo de eliminar do nosso meio como comunidade cristã uma dessas mulas e suas pregações, e muita gente a seguiu. E o ministro de música que trabalha comigo, eu tenho o privilégio de ter um ministro de música que me acompanha nas minhas campanhas. Ele, um dia de curioso, pelo menos ele me disse que foi de curioso, foi na igreja desse cidadão. E as pessoas na igreja se perguntavam: quantos não pecaram essa semana? Eles levantavam: olha, graças a Deus, essa semana eu não pequei. E eu perguntei para o meu ministro: e você levantou a mão? Ele falou: rapaz, eu fiquei tentado. A gente entende que biblicamente isso não é verdade. Eu vou te dar um conselhinho: se você anda
meio seguindo uma dessas mulas como eu, que falamos pela graça de Cristo Jesus, mas que se rebelou contra a causa de Deus. Pense duas vezes. Por mais bonito que seja a mensagem, pense duas vezes. Até hoje, nos mais de 150 anos que temos como igreja, as decisões tomadas, até mesmo nos nossos erros, Deus tem guiado esse movimento. E o continuará fazendo até o dia de sua volta a essa terra. Eu creio nessa igreja. Fui criado por essa igreja. Devo tudo o que tenho a essa igreja. Por isso me dói muito quando eu vejo gente boa abandonando um movimento correto, imperfeito, mas correto, por seguir algo volúvel, algo sem sentido, simples mulas. A restauração vai acontecer quando Cristo voltar a essa terra. Até lá nós estaremos em processo. Isso nos leva ao segundo ponto. A restauração leva tempo. Ela não acontece do dia para a noite. Por favor, entenda isso. Nós, seres humanos, somos imediatistas. O brasileiro, o latino-americano, permita-me colocar dessa maneira, é ainda mais imediatista. O latino-americano quer as reformas para ontem. No privilégio de ter os líderes legais, os líderes dessa cidade, eles sabem bem o que isso representa. A população não quer esperar, eles querem as mudanças ontem. O latino-americano é assim. O latino-americano gosta de ver as coisas arrumadas rápido, e ele pensa que Deus trabalha de acordo com a vontade dele, no tempo dele, na hora dele. E Deus é soberano. Deus faz o que tem que fazer na hora que tem que ser feita. Eu costumo dizer que nós tratamos a Deus como se Deus fosse o drive-thru do McDonald's. E eu vou usar esse exemplo até o dia que o Ivo ali abrir um drive-thru. A gente trata Deus desse jeito. A gente ajoelha dizendo assim: meu Deus, eu quero um trabalho, eu quero uma namorada, eu quero um namorado, eu quero um chamado, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas quero agora. Deus não vai fazer o que você quer porque você está pedindo agora. Porque é o seguinte, quando nossos filhos fazem isso conosco, a gente não atende, porque a gente sabe que está fazendo um mal à criança. Minha pequenininha ali, cadê minha pequenininha? Já foi embora? Tá bom. Ela estava cansada. Ela acordou às 4 da manhã com um trovão. Disse que deu um trovão hoje ainda. Eu estava dormindo nos santos braços do Senhor Jesus. Não escutei nada. Aí ela acordou, minha pequenininha de 5 anos, para consolar o primo. Só que o primo não acordou. No caminho da minha casa até a escola das minhas filhas tem uma lojinha que vende donuts. É bom. Todos os dias minha filha fala assim: pai, compra donuts para mim. Eu falo: filha, hoje não. Mas amanhã? Não, amanhã também não. Se depender da minha filha, ela vai comer donuts, café da manhã, almoço e janta. Eu sou pai, eu amo minha filha, eu gostaria de dar tudo isso a ela. Mas se eu der, eu mato minha filha. Deus é soberano, Deus sabe a hora de te dar as coisas, Deus sabe se você precisa daquilo, porque Deus consegue fazer a diferença que nós não fazemos. Deus sabe o que é necessidade e o que é desejo. Deus sabe o que você precisa, e Deus sabe qual é a manha que você está batendo o pé. A restauração de Ruth foi completa. Ela saiu da pobreza total a ser esposa de um homem rico. Ela saiu de ser uma estrangeira qualquer a ser de linhagem real. A restauração de Ruth demorou, segundo o texto bíblico, pelo menos
4 a 6 meses. Não foi que ela conheceu Boaz, foi amor à primeira vista, e todo mundo se amou e todo mundo foi feliz para sempre. Ela ralou, diz o texto bíblico, muito na colheita da cevada e do trigo, inteirinha, com toda a colheita. Isso levou tempo. Isso não foi, beleza, agora, não. A gente trata Deus querendo as coisas agora. Meu Deus, chega num drive-thru de Deus, aperta o botão, Senhor, estou precisando de um emprego, estou precisando de um dinheirinho aí, estou precisando de um iPad novo, preciso também de batata frita e uma Diet Coke. Por que alguém pede Diet Coke no McDonald's? O cara está se entupindo de gordura com o sanduíche. A batata frita, ele pede Diet Coke para quê? Pede a Coca-Cola. Não, assim, não pede a Coca-Cola, senão o pessoal da vegetarianismo vai me matar. Pede uma aguinha, sabe? Vai fazer melhor para você. Ou se não, volta aqui. Vai lá no serviço, vai melhorar bastante. O pessoal do serviço me ajudou tanto essa semana. Chegava lá, tinha manga, toda noite tinha manga. Eles cortavam a manga de um jeito bem bonito, assim, bem legal. A manga nunca mais vai ser a mesma na minha vida. A restauração de Deus é completa, a restauração de Deus leva tempo, a restauração de Deus vai ser eterna. O livro de Ruth nos mostra isso. Agora, do que Deus nos restaura? De várias coisas. Primeiro, do nosso passado, a gente falou isso durante a semana. Você não precisa ser do jeito que é porque seus pais foram. Você não precisa ser do jeito que é porque seus pais foram assim. Você pode ser diferente. Você tem a capacidade dada por Deus de dizer, eu não quero ser assim. Vários de nós que estamos aqui, que se estivéssemos seguindo o caminho de nossos pais, nunca teríamos ido a uma escola. Eu posso imaginar que alguns aqui fomos até contra a vontade de nossos pais para o estudo. Contra a vontade de todo mundo avançar. Querido, o passado você não pode mudar. O passado você pode aprender dele. Tem muita coisa que eu posso aprender dos meus erros e dos erros dos meus queridos. Tem muitas lições que eu posso tirar das falhas de meus pais, da falha de meus avós. O passado, por melhor que eu seja, por mais cristão que eu seja, por melhor que eu faça as coisas, o passado eu não vou mudar. Agora, eu posso decidir não ser daquela maneira. É o que Ruth faz. Ruth moabita, inimiga de Israel, idólatra, tudo errado. Ela decidiu, a partir de agora eu não quero mais isso para a minha vida. Eu te desafio a tomar essa decisão. Dizer, meu Deus, eu não quero mais ser assim. Deus te restaura dessas influências do passado. Deus te ajuda a quebrar essa cadeia do mal. Um dos comentários bíblicos que eu li faz a relação entre Ruth e o contato dela com Boaz na eira e o nascimento do povo moabita. Como ela decidiu não seguir os caminhos do povo, das origens de seu povo, ao se deitar com uma pessoa de maneira ilícita. E ela decide, na eira, não cometer o mesmo erro. Segundo um dos comentários bíblicos, é a quebra da corrente. Você não precisa ser assim. Pastor, eu sou assim, meu pai me abandonou. Rapaz, eu não sei o que quer dizer isso. Apesar do meu pai não passar aniversário comigo desde que eu tinha uns 8 anos de idade. Mas meu pai nunca me abandonou. Meu pai é um cara fora de série. Eu não posso dizer a você que eu sei o que você sente. Mas eu posso dizer a você que você não precisa ser assim. Quanta gente foi abandonada por seus pais e conseguiu avançar. É aí que entra o poder restaurador de Deus. Deus te restaura da idolatria, por exemplo. Deus pode restaurar. Ruth era dedicada ao rei Quemós, ao deus Quemós. Alguns estudiosos bíblicos dizem que o povo moabita era um povo monoteísta, dedicado exclusivamente ao rei Quemós, ao deus Quemós, um deus que cobrava sangue e fogo de seu povo. Um Deus ligado de alguma maneira ao Deus Sol, conectado ao Deus Sol. Um Deus que era mau. E o povo obedecia por temor. Deus a restaura dessa idolatria e a coloca nos caminhos de Jeová, quando ela diz, o Deus de Israel será a partir de agora o meu Deus.
Querido, está certo que nenhum de nós aqui quizá esteja adorando a um ídolo por aí, a um quemós desse, a um Baal ou qualquer outra coisa. Mas a gente tem nossos ídolos, a gente inventa ídolos para a gente. Não só de coisas ruins. Às vezes a gente fala que os ídolos são coisas ruins, e não necessariamente é verdade isso. Muitas vezes coisas boas acabam tomando lugar de ídolos no nosso coração, como por exemplo a nossa igreja. Tem gente que está mais preocupada com a santidade da igreja que com o cumprimento da missão da igreja. A igreja tem uma missão fantástica. É um privilégio. É a maneira que Deus criou para que nós possamos desenvolver nossa salvação. É cumprir a missão. É a única maneira de nos manter sadios nessa jornada cristã. Encontre a maneira de cumprir sua missão. Se tua missão é tocando um instrumento, faça isso. Se você pode cumprir tua missão tocando portas, eu nunca soube tocar portas. Eu posso ver lá o pastor Paulo Pinheiro, lá atrás, sentadinho. Paulo e eu somos contemporâneos de escola. Eu admiro muito o trabalho do pastor Paulo, porque ele tem uma habilidade que Deus nunca me deu a mim, que foi tocar a porta de um estranho. E ele sabe ensinar você a fazer. Se você está passando momentos difíceis, quer uma visão melhor de vida, procura o pastor Paulo. Ele vai ajudar você a encontrar na comportagem um rumo muito interessante. Eu tenho muito respeito por quem comporta, principalmente porque eu, como comportor, sou um fracasso. Eu ia tocar a porta do povo, ia lá, meu pai falava: filho, vai, anda a comportar, filho, é bom para ti. Eu falei: tá bom, pai, vamos lá. Bati a porta dos caras, ficava: Senhor, deixa sair ninguém. Aí 2 vendas pagavam minhas contas e ia embora para casa. Se teu dom é esse, de tocar a porta de gente estranha, cumpre tua missão. Sabe, a gente às vezes está idolatrando coisas que não foram criadas para isso. Deus tem o poder de nos restaurar, e somente pela graça de Deus, alguém que idolatra algo, ruim ou bom, pode ser restaurado. Agora, pastor, por que Deus nos restaura? E eu queria dedicar esses próximos 10 minutinhos. Deixa eu ver como é que está o relógio. Ixi. Queria dedicar esses próximos minutos para falar com você sobre Boaz, que é uma figura interessante do livro de Ruth. Grave o que eu vou dizer a você. Boaz está para Ruth como Cristo está para nós. Compreendeu? Me acompanhou? Boaz está para Ruth como restaurador, como redentor, assim como Cristo está para nós. E eu vou te mostrar algumas características. Ruth capítulo 2. Olha só. No meio da bagunça que é a colheita, Boaz tem a habilidade de identificar Ruth. O verso 5 diz: Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Eu não sei se você já viu alguém saindo da colheita, da lavoura. Não é a visão mais bonita da vida. Quando eu cheguei a essa instituição, 1989, tinha 14 anos de idade. Aí você faz as contas e descobre quantos anos eu tenho. A grande parte dos meus amigos que estudavam comigo na 8ª série, que foram os alunos que ajudaram a construir este sonho aqui. Eu não sei se eu tenho algum colega daquele tempo por aqui, mas é gente que eu tenho uma admiração, um respeito profundo. Gente que ralava. Eu me lembro de vários colegas desses que dormiam em sala de aula, de cansados que chegavam do trabalho. E eu me lembro um dia que eu vim à tarde com meu pai aqui no colégio. E vi esses alunos, vi meus colegas que na sala de aula vinham com uniforme, né? Tipo, aquele uniforme bonito, azul. E à noite, eles saindo da lavoura, cansados, suados, desgastados. Uma roupa que só a graça de Jesus para salvar. Chapelão, se protegendo, as mãos. Eu lembro que vários dos meus amigos e minhas amigas de sala tinham as mãos machucadas.
Você quer chegar a algum lugar, você tem que pagar um preço caro. Mas quando você chega lá, você descobre que valeu a pena pagar esse preço. Não era nada bonito ver as meninadas saindo da lavoura, era uma visão triste. Era uma visão que não era das mais agradáveis, sabe? Eu posso imaginar Ruth no meio da lavoura, mas Boaz conseguiu identificá-la. É assim que é o olho de Deus. Ele vê no meio da sujeira, no meio da maldade, no meio da miséria, no meio do lamaçal, no meio da podridão do pecado da nossa vida, Deus consegue identificar a beleza que existe dentro de nós. Deus consegue identificar a maravilha que existe em nossa vida. Deus tem essa habilidade, por isso Ele é um redentor, porque Ele não enxerga o mal que existe em nós. Porque se Ele quisesse se enfocar somente nas coisas ruins, Ele poderia fazer, porque tem muito material. Mas Deus decide se enfocar no que há de bom no ser humano. Assim como Boaz, no meio da multidão, conseguiu pescar uma mulher, conseguiu enxergar uma mulher bonita. Deus, no meio da multidão de pecados, consegue enxergar as poucas virtudes e o que Ele pode fazer com a nossa vida, se nossa vida está nas mãos dEle. Além disso, Boaz, ele abençoa Ruth. Capítulo 2, verso 15. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu esta ordem a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiver colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não a impeçam. O interessante dessa bênção, havia uma lei que dizia que se o segador estava colhendo e alguma coisa caía, ele não podia voltar atrás e recolher aquilo. Ele tinha que deixar aquilo para a viúva, para o estrangeiro e para o órfão. Ele não podia atar a boca do boi para que o boi pudesse comer. Tinha algumas regras assim. Mas Boaz, camarada esperto, falou assim: vou dar uma bênção especial para essa moça. E mandou o pessoal dele, a propósito, deixar um pouco mais no caminho para que ela pudesse ter um pouco mais. Tanto é que no final do capítulo 2, se você dá uma olhada, Noemi, quando ela chega em casa, Noemi fica assustada de tanta coisa que ela recolheu. Eu não sei se um dia Boaz contou para ela isso. Mas seja uma coisa, ele tomou a decisão de abençoá-la. Por quê? Não sei. É assim que Deus age em nossa vida. Boaz está para Ruth como Cristo está para nós. Deus, Cristo nos abençoa. E aqui é preciso ficar claro uma coisa: Deus, quando me abençoa, Ele não me abençoa baseado na minha fidelidade. Porque se a bênção de Deus depender da minha fidelidade, ninguém é abençoado. Compreende o que eu estou dizendo? Existem sim algumas bênçãos na Bíblia que são condicionais, estão ligadas diretamente a uma ordem dada por Deus. Mas a grande maioria das bênçãos, elas são dadas ao povo de Deus assim, de maneira indiscriminada, ao ser humano. Não é porque eu sou bom, não é porque eu me porto bem, não é porque eu vou à igreja, não é porque eu guardo o sábado, não é porque não. A bênção de Deus é porque Deus é bom, porque Deus quer abençoar, porque Deus ama o ser humano do jeito que ele é, mesmo que o ser humano não o ame, mesmo que o ser humano não o siga, mesmo que o ser humano o odeie, mesmo que o ser humano acredite na sua existência. A bênção de Deus existe. E querido, agradeça a Deus por isso. Quantas vezes você já disse assim: puxa, eu tenho o que eu não mereço? Isso é graça. Isso é bênção. Minha esposa eu não mereço. Ela é a maior personificação da graça para mim. É que ela falou que eu era o amor da vida dela. Vai me custar caro isso no Duty Free hoje. Estou tentando ver se eu alivio um pouco a barra aqui. Ela é uma bênção de Deus para mim. Eu não mereço. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Boaz está para Ruth como Cristo está para nós aqui.
No capítulo 4, a gente encontra Boaz lutando por Ruth. E é o que Cristo faz por nós todos os dias. Ele luta por nós. Ele batalha por nós. A gente não vale nada e Ele batalha por nós. O que aconteceu? Ruth no capítulo 3 fala assim: eu queria que você me resgatasse. E Boaz diz: eu te resgato. Mas é que tem um outro resgatador na minha frente. Ele tem prioridade. Mas eu vou lutar. Eu vou lutar por você. A história de Ruth é uma novela romântica. Sabe, Deus é assim. Eu não valho nada. Eu tenho falhas, tenho defeitos. E Ele olha para mim e diz: Rubem, eu vou lutar por você. Eu vou lutar por você. E o capítulo 4, Boaz vai e briga por ela. Chama o camarada, o outro resgatador, coloca a situação, apresenta, argumenta. E no verso 9, finalmente, ele vence a batalha, onde diz assim: então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas, verso 9, de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança, para que seu nome não desapareça do meio de sua família ou dos registros da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Boaz foi lá e brigou por ela. Um dia, na cruz do Calvário, a cruz do Calvário é a maior cena de guerra do universo. É a maior cena de guerra da história. Cristo batalhando por nossa vida. Os anjos do inimigo celebrando uma suposta vitória. Cristo batalhando por você e por mim. A cada instante, a cada minuto da existência de Cristo na terra, enquanto ele se encarnou, quando ele encarnou, quando ele tomou a forma humana, ele veio aqui, não é somente para conhecer a necessidade humana, ele veio para batalhar pelo ser humano. Existe uma característica interessante na relação de Boaz com Ruth. Boaz se apaixona por ela, se enamora dela, Boaz tem sua atenção chamada, não é só porque talvez seja uma mulher bonita, não é só isso. Em Mateus capítulo 1, eu não vou ler o texto para você agora, mostra de quem Boaz é filho. Salmão, casado com uma mulher chamada Raabe. E se você não sabe quem Raabe é uma estrangeira, tal qual Ruth. Se alguém sabia da necessidade de uma estrangeira, se alguém sabia as batalhas de uma estrangeira, se alguém sabia o sofrimento que havia na vida de um estrangeiro, esse alguém era Boaz. Essa é uma das características mais incríveis de Cristo. Ele se personificou para entender nossa necessidade, para brigar pela gente, para saber por que meu coração dói, por que eu choro. Ele passou fome, como vários de vocês já passaram. Ele teve sede, ele viu amigos morrendo, ele foi traído, ele viu sua própria família se colocando contra ele. E no momento final da batalha, quando ele está indo rumo ao campo de batalha que foi a cruz, ele dá uma parada no Getsemane, cai ajoelhado no chão, porque o peso da batalha era gigantesco. Ele cai ajoelhado no chão, e a oração de Cristo no jardim de Getsemane não é outra coisa senão um ser humano com medo. E ele levanta a voz dele dizendo: meu Deus, meu Pai, será que tem outro jeito de resolver isso aqui? Eu não quero morrer,
esse problema do ser humano. Me impacta muito essa cena, porque eu sei que foi ali que meu futuro foi decidido. Quando o peso do pecado caiu nas costas de Jesus, nosso Redentor. Eu não sou muito dado a citações de livros não, mas tem uma citação do livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo Getsemane, onde Ellen White fala sobre o sofrimento, a luta de Cristo, onde ela diz que o pecado era tão pesado que derrubou Jesus em cima de uma pedra. O pecado era tão intenso que desfigurou a face de Jesus. E caído ali ajoelhado no Getsemane, apoiado numa pedra, clamando pela sua sobrevivência. Ali ele não orava pela multidão, ele orava por ele apenas. O medo se transformava em gotas de sangue que corriam sua fronte. Ela diz que ele 3 vezes repetiu a mesma oração. 3 vezes ele teve vontade de voltar atrás. E se ele voltasse naquela hora, Deus o aceitaria. E ali ajoelhado, abraçado naquela pedra, depois da 3ª vez que ele ora, ele levanta os olhos. E ele consegue ter uma visão profética. Ele enxerga dia 3 de outubro de 2015, Engenheiro Coelho. Ele vê a vida do que acontecer. Ele vê o que aconteceria com cada um de nós se naquele momento ele usasse o direito dele de voltar para o céu. Ele vê que eu, Rubem, não teria chance de sobreviver. Ele vê que o pecado acabaria com nossa felicidade e nos destruiria completamente. Então, o relato diz que ele, juntando forças de onde já não tinha mais, ele se levanta. E faz a declaração mais incrível da história. Ele diz: custe o que custar. Custe o que custar. Você escutou bem? Custe o que custar, eu vou salvar o ser humano. Custe o que custar, eu vou salvar o ser humano. Custa meu sangue, eu dou meu sangue pelo ser humano. Custa meu corpo machucado, eu dou meu corpo pelo ser humano. Custa minha vida, eu dou minha vida pelo ser humano. Mas custe o que custar, eu vou salvar. E o diabo na orelha dele dizendo: mas eles não vão te aceitar. Mas não importa, eu vou salvá-lo. Graças a Deus, você e eu temos um restaurador. E seria loucura não aceitá-lo. Seria loucura dizer não. É por isso que hoje 2 jovens dessa universidade entram ao tanque batismal para dizer: eu aceito, eu acredito. Como me enche de alegria quando uma instituição, de maneira intencional, leva seus alunos ao pé da cruz. Pastor Martini e toda a sua equipe, parabéns pelo cumprimento da missão. É isso que essa instituição e todas as outras se dedicam, de maneira intencional, a ensinar quem é Cristo aos jovens da igreja. Eu conversava com um bom colega pastor que está ali, que acaba de chegar do Peru, da minha terra.
onde a nossa instituição realizou um grande batismo. Seria loucura dizer não. E eu louvo o nome de Deus. Me perdoem por virar as costas a vocês agora. Eu louvo o nome de Deus porque vocês dois aceitaram o desafio. A vida e a restauração levarão seu tempo, e a vida será injusta, ela vai bater, ela vai fazer de tudo para que você desanime. Mas lembre, custe o que custar, Deus salvará vocês. E para que a salvação de vocês seja selada, a Vanessa vai primeiro então. O pastor Tiago, como ministro do Santo Evangelho, para perdão de todos os teus pecados, e seguindo o ensinamento de Cristo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo bem, Márcio? Estava tentando lembrar teu nome aqui. Deus tem um plano fantástico para a tua vida. Talvez hoje você veja só a ponta do iceberg, que é o sonho de Deus para você. E para que isso seja uma realidade na tua vida, o pastor Tiago, como ministro do Santo Evangelho, seguindo os ensinamentos de Cristo, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe vocês. Seria loucura não aceitar. Dentro de algumas horas eu pego meu avião de volta para Dallas. Eu não sei se um dia terei o privilégio de vê-los outra vez. Regina vai cantar. Enquanto ela estiver cantando, eu quero desafiar você, aí onde você está, a declarar sua fé naquele Deus maravilhoso que é o nosso restaurador. A vida de Ruth foi completamente restaurada. A vida de Ruth foi completamente transformada. E assim nossa vida será, se eu simplesmente acreditar. Feche teus olhos, fala com Deus. Diz: meu Deus, eu acredito. Eu acredito. Grande artista vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente em seu não se engana, sabe o
tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se encaixa, tudo se explica, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro. Às vezes nossa vida parece estar completamente do avesso. E quando eu me agarro à fé, Deus se encarga de colocá-la na ordem certa. Que Deus guarde vocês sempre. Foi um privilégio servi-los essa semana. Que a paz de Deus os acompanhe todos os dias. Querido Deus, muito obrigado por essa semana. Muito obrigado por teu cuidado. Muito obrigado por teu sacrifício. Ó Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, porque um dia te levantaste, nos salvaste e pagaste todo o preço necessário para isso. Agora leva-nos em paz. Obrigado porque deste paciência a esse pessoal de aguentar até agora. Leva-nos em paz agora. Por favor, concede-nos um restante de sábado feliz. Te peço tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tchau.